situação bastante tensa ali em frente à Prefeitura de São Paulo. Os manifestantes tentam invadir o prédio da Prefeitura e hoje é o 6º dia de manifestação em São Paulo. O protesto teve início por volta das 5 horas da tarde na Praça da Sé, no centro de São Paulo. O repórter José Donizete acompanha o protesto e tem outras informações. Boa noite, Donizete. Boa noite, Estela. Boa noite a todos. Olha, aqui na Praça da Sé, onde nós estamos e onde a manifestação de hoje começou, o clima é bastante tranquilo. As pessoas continuam aqui gritando seus slogans, mostrando cartazes, de vez em quando cantam o hino nacional. Ainda voltam a falar realmente da questão da tarifa dos ônibus. A gente viu há pouco tempo uma movimentação de algumas pessoas que saíam saindo daqui. Eram as pessoas que tinham, era esse grupo que tinha se dirigido então aí à região do viaduto do Chá, onde a repórter Carla Rodeiro está, e também ao Parque Dom Pedro II. A informação que nós temos e que a nossa repórter acabou também de confirmar é que nesse grupo estariam as lideranças do movimento Passe Livre e que quando souberam então do princípio de confusão, do conflito, de que alguns manifestantes teriam tentado entrar na sede da prefeitura e foram contidos lá pelos policiais da GCM. Essas lideranças decidiram voltar e ir até essa região para tentar acalmar então esses manifestantes e evitar que possa acontecer algo mais grave. As outras informações que nós temos dão conta de que o Departamento de Trânsito informou para os motoristas evitarem essa área aqui, a região central, que ainda continua totalmente tomada, né? A Praça da Sé é totalmente tomada pelos manifestantes, mesmo depois desses manifestantes terem se divididos em vários grupos. Nós continuamos aqui, então, na Praça da Sé e acompanhamos aí o desenrolar dessa 6ª manifestação. A repórter Fernanda Azevedo está na Avenida Paulista, onde ontem aconteceu o protesto de forma pacífica. Boa noite, Fernanda. Que informações você tem neste momento? Boa noite, Estela. Boa noite a todos. A expectativa é que os manifestantes venham, sim, para a Avenida Paulista, como tem acontecido em todos os protestos organizados pelo movimento Passe Livre. Esse protesto começou na Praça da Sé, a concentração foi por volta das 5 horas da tarde. O movimento se dividiu, parte foi para o terminal Parque Dom Pedro, depois seguiria para a Marginal do Rio Tietê, a outra parte foi para a Prefeitura de São Paulo. Por conta dessa confusão que a repórter Carla Rodeiro nos contou agora há pouco, em frente à Prefeitura de São Paulo, os manifestantes que estavam seguindo para a Marginal Pinheiros decidiram retornar para tentar contornar esta situação complicada que os manifestantes enfrentam agora e a Guarda Civil Metropolitana. Aqui na Avenida Paulista, por enquanto, apenas a expectativa, as pessoas estão bem tranquilas na calçada, saem do trabalho, da escola, em direção ao metrô, em direção às suas casas. O trânsito também está tranquilo, está mais calmo do que normalmente a gente encontra neste horário, principalmente no sentido da Consolação. Esperava-se que o trânsito no sentido da Consolação estivesse um pouco pior, porque o centro de São Paulo tem bloqueios neste momento por conta da presença de manifestantes. O sentido do Paraíso é o sentido que tem mais tráfego de veículos. E esse movimento, o movimento Passe Livre, começa a se espalhar por outras cidades da região metropolitana de São Paulo e do interior. Temos a informação confirmada que em Cotia, 2.000 pessoas protestam em frente à prefeitura e nas redes sociais. Outras cidades também se mobilizam para fazer manifestações nos próximos dias. Amanhã haverá manifestações marcadas nas periferias de São Paulo, organizadas pelo movimento Periferia Ativa e do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, com o apoio do movimento Passe Livre. Eles prometem aí fechar vias importantes dessas áreas periféricas por volta de 6, 7 horas da manhã na Praça Tabuão, no início da Regis Bittencourt, no Lago Piraporinha, na Imboimirim, e no terminal Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo. E na quinta-feira já há uma nova manifestação marcada aqui na cidade de São Paulo pelo movimento Passe Livre, e dessa vez a concentração será aqui na Avenida Paulista, na Praça do Ciclista. Então, como vimos por enquanto aqui na Avenida Paulista, o clima é de bastante tranquilidade. Estela.
Obrigada, Fernanda. E a qualquer momento podemos voltar ao vivo aí da Avenida Paulista. E voltamos a falar com a repórter Fernanda Azevedo, que continua na Avenida Paulista, um possível destino dos manifestantes. Boa noite, Fernanda. Estela, os manifestantes já chegaram à Avenida Paulista, eles subiram pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Nesse momento, os motoristas começam a atravessar a Avenida Paulista pelo canteiro central. Isso porque a Avenida Paulista já está tomada nos dois sentidos e há um clima de certa apreensão aqui por conta das notícias de que houve uma tentativa de invasão ao prédio da Prefeitura de São Paulo. Então, a Avenida Paulista já está tomada pelos manifestantes em ambos os sentidos e os motoristas que estão no sentido Brigadeiro e ficaram presos no trânsito tentam agora passar pelo meio do canteiro, isso até mesmo com orientação dos policiais de trânsito, polícia militar, que está ajudando aí alguns motoristas a fazerem esse retorno e evitarem aí ficarem presos por muitas horas, já que os manifestantes já tomaram os dois sentidos da Avenida Paulista. Temos informações também que há manifestantes bloqueando neste momento os dois sentidos da rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 34. São manifestantes que eu disse há pouco estavam em frente à Prefeitura de Cotia e agora bloqueiam então a rodovia Raposo Tavares. Não se sabe ao certo qual o destino desta manifestação, mas já provoca também muitos transtornos aos motoristas que estão na estrada neste momento. Aqui na Avenida Paulista, então, a gente aguarda aqui a chegada dos manifestantes, a gente já consegue ouvir daqui alguns gritos, alguns manifestantes já começam a gritar e o clima ainda é de tranquilidade. A Polícia Militar está presente. Os motoristas aqui estão um pouco mais apreensivos para conseguir aí se livrar deste bloqueio e conseguir chegar a outros destinos. E aqui em frente ao prédio da Gazeta já há uma concentração também de estudantes, pessoas que nós vieram nos perguntar, que aguardam para se unir a esses manifestantes que vêm lá do centro de São Paulo, em direção aqui à Avenida Paulista. Agora sim a gente consegue visualizar um pedaço desses manifestantes que já tomam a Avenida Paulista em ambos os sentidos. Eles vieram dessa vez pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. É a 6ª manifestação do movimento Passe Livre, que reivindica principalmente a redução do preço da tarifa de ônibus de R$ 3,20 para R$ 3,00. Mas é claro que essa manifestação foi sendo engrossada ao longo do tempo por outras reivindicações populares, como melhoria no sistema público, saúde, educação. Agora sim, já vemos aí a presença grande de manifestantes aqui em frente ao prédio da Gazeta, na altura do número 900. Eles trazem cartazes e agora que visualizamos, podemos observar que o movimento, por enquanto, é bem tranquilo. Eles fazem aí uma parada nesse momento. Ainda há alguns ônibus do outro lado, mas também com bastante tranquilidade. E se juntam a esses manifestantes que vieram lá do centro, estudantes e outras pessoas que já estavam aqui na Avenida Paulista aguardando a chegada. E agora eles gritam aí. Estela. Fernanda, a gente segue acompanhando essa situação na Avenida Paulista, onde os manifestantes já ocupam os dois sentidos da Avenida Paulista. Manifestantes que vieram do centro pela Brigadeiro Luiz Antônio e entraram à direita na Avenida Paulista. Neste momento eles estão em frente ao prédio da TV Gazeta, da Fundação Casper Libero. Voltamos então a falar ao vivo com a repórter Fernanda Azevedo, que continua acompanhando essa manifestação na Avenida Paulista. Ela está em frente ao prédio da Fundação Casper Libero, número 900. Fernanda, como está a situação por aí neste momento?
impressão que vocês têm daí do estúdio é a mesma que nós temos daqui. Momento muito especial em que os manifestantes passam cantando o hino nacional com muita tranquilidade, chamando as pessoas a virem para as ruas, protestarem contra o aumento. O bordão é "vem para a rua contra o aumento". E o clima de bastante tranquilidade, pessoas embrulhadas na bandeira brasileira, pessoas carregando os seus cartazes, reivindicando respeito, educação, saúde, direitos, e a sensação é que há bastante tranquilidade. O que a gente vê aqui em frente ao prédio da Gazeta é que nesse ponto eles ocupam uma pista da Avenida Paulista em sentido da Consolação. A outra pista está liberada, os ônibus atravessam tranquilamente. É claro, alguns manifestantes andam a pé, mas os manifestantes aqui se concentram nesse ponto, nessa faixa do sentido da Consolação. E não para de passar gente, é muita gente mesmo que vem aqui caminhar, cantar, carregar seus cartazes e reivindicar. Essa é a 6ª manifestação do movimento Passe Livre, uma manifestação que foi engrossando, ganhando corpo ao longo do tempo. Muitas pessoas até dizem que já não são nem mais os 20 centavos que as pessoas reivindicam, são os 20 centavos e outras questões relacionadas ao descontentamento da população com os serviços públicos no geral. E quando a gente acha que está diminuindo o número de manifestantes, aí vem um outro grupo maior, Fernanda, você vê policiais na Avenida Paulista? Convocando aí as pessoas a virem à rua contra o aumento, que é esse o principal mote de toda essa manifestação do movimento Passe Livre, que defende tarifa zero aí num ideal um pouco mais utópico, mas que neste momento reivindica que os governantes reduzam o preço da tarifa do ônibus de R$ 3,00 a R$ 3,20. Há uma grande discussão em várias cidades do Brasil. Ontem, manifestações em 12 grandes cidades, em capitais, em Brasília, no Rio de Janeiro, com esse mote do retorno ao valor das tarifas do transporte público, mas também com outras reivindicações aí da população. O movimento começou nas redes sociais, que se fortalece nas redes sociais. Na próxima quinta-feira já há um novo movimento programado e dessa vez, pela primeira vez nessa série de manifestações, a concentração será na Avenida Paulista, na Praça das Bicicletas, que fica na esquina da Paulista com a Consolação. A Avenida Paulista, que é palco das manifestações da cidade. Havia até no início um apelo das autoridades para que os manifestantes não viessem à Paulista, porque é um corredor importante que concentra vários hospitais. Há um termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura e o Ministério Público para que grandes festas não ocorram, apenas as 3 mais tradicionais, que são o Réveillon, a Corrida de São Silvestre e a Parada do Orgulho LGBT. E por isso houve até tentativas violentas da polícia de evitar que os manifestantes em outras manifestações chegassem à Avenida Paulista, mas agora há um entendimento de que essa manifestação invadiu as ruas e que eles também têm direitos de se manifestarem e de ocuparem essa rua que é a cara de São Paulo, é a via aí que pulsa o coração da cidade de São Paulo. Agora os manifestantes pulam, realmente num clima de bastante tranquilidade aqui na Avenida Paulista. E voltamos a falar com o repórter José Donizete, que está acompanhando a manifestação na Sé desde o início da tarde. Boa noite, Donizete. Que informações você tem neste momento? Boa noite, Estela. Olha, nesse momento a Praça da Sé já começa a voltar à sua normalidade. Um pouco devagar, mas já começa. A gente pode ver, olha, que já existem alguns pontos aqui da Praça da Sé que já estão vazios. Isso é porque os manifestantes já estão se dirigindo para a Avenida Paulista e muitos outros, uma parte deles, foi também em direção à Prefeitura.
a prefeitura, onde há pouco houve um conflito e tivemos informações de que foi detonada uma bomba e essa bomba feriu um manifestante. A gente pode ver que o manifestante saiu carregado, ele estava na frente da prefeitura, onde houve um pouco de depredação, e também a informação de que um policial militar também teria se ferido justamente em função da detonação dessa bomba, que hoje ainda não existem informações de que tipo de bomba seria, se é uma bomba de gás lacrimogêneo ou bomba de efeito moral. Nesse momento, então, as informações que se tem lá da prefeitura é de que o clima ainda continua tenso, muitos manifestantes continuam ali em frente, os policiais tentando fazer o cerco para que não haja uma invasão ali da sede da prefeitura. Por enquanto, aqui na Praça da Sé, onde essa manifestação de hoje começou, o clima continua tranquilo, ainda cantando seus slogans, pulando aqui, dançando. Os manifestantes começam então a se dirigir, já deixando aqui a Praça Livre, essa praça que depois de muitos anos ficou totalmente tomada por manifestantes, totalmente, não havia um espaço aqui que não houvesse um manifestante. Eles já começam a descer ali das escadarias onde começou a manifestação e vão em direção então à Avenida Paulista para dar prosseguimento, como eles têm feito em todas as manifestações, para dar prosseguimento a essa manifestação que começou, como já foi dito, com um protesto contra o aumento do preço das tarifas do transporte público, mas que acabou envolvendo também vários outros tipos de protestos, como a gente pôde ver aqui durante essa tarde, gente pedindo melhores condições de empregos, professores, médicos, também ex-exilados políticos, todos aqui trazendo o seu protesto. A gente continua aqui na Praça da Sé e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Estela. Obrigada, José Donizete. E voltamos a falar com a repórter Fernanda Azevedo, que está aqui na Avenida Paulista. Fernanda, como é que está o movimento agora de manifestantes aí? Gabriel, a Avenida Paulista tomada por manifestantes. Muita gente ainda passa por aqui. Você viu, nós vimos aí o início dessa manifestação aqui na Avenida Paulista. E a gente vê que as pessoas continuam passando. Segundo o Instituto Datafolha, hoje são 50 mil pessoas se manifestando nas ruas de São Paulo. E diferente do descrito aí em frente à Prefeitura de São Paulo, aqui a manifestação é bastante tranquila, pacífica. A gente vê, inclusive, que a Polícia Militar nem acompanha de perto esta manifestação, porque realmente o clima é de protesto, sim, é de indignação, mas é tranquilo. As pessoas gritam aí palavras de ordem, convocam a população para vir à rua também fazer o seu protesto. E a população ouviu esse convite, né? Como eu disse, essa manifestação foi ganhando corpo ao longo deste processo. Gabriel, te ouço agora. Eu te perguntado mais cedo, você me respondeu agora. Policiais você não avista aí na Avenida Paulista? A gente viu policiais no início da manifestação, quando eles começavam a entrar na Avenida Paulista pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Agora a gente não vê polícia, nem agentes da CET, mas também não vemos confusão. Vemos aí uma necessidade muito grande dos policiais, não. Bastante tranquilidade. Cartazes com diferentes temas, né? O que te chama mais atenção aí nesses cartazes? Olha, educação, saúde, as pessoas também se posicionando aí com relação aos gastos exorbitantes na construção dos estádios. Muitas pessoas aí dizendo que o Brasil não precisa gastar tanto com a Copa, e sim com as principais as necessidades básicas dos brasileiros. Uma curiosidade é que a gente não vê bandeira partidária. Hoje aqui não vimos nenhuma passar até agora, mas vemos muitas bandeiras do Brasil. Vamos até a Avenida Paulista falar com a repórter Fernanda Azevedo, que continua acompanhando o 6º dia de protestos do movimento Passe Livre. Fernanda, como é que está a situação nesse momento? Olha, Gabriel, tranquilo. O que a gente viu agora há pouco aqui em frente foi uma correria por conta de um roubo, aparentemente de um aparelho celular. Um bandido, um criminoso, aproveitou aí as pessoas fotografando e
pegou o celular de uma moça que estava aqui em frente. Houve uma certa correria dos manifestantes tentando protegê-la, mas nenhuma confusão. Confusão teve em frente à Prefeitura de São Paulo. Os manifestantes tentaram pichar a Prefeitura, atiraram pedra. Houve aí a resposta da polícia e lá, infelizmente, a manifestação teve aí uma resposta violenta. A gente tem informação também que a linha 9 da CPTM, a linha Esmeralda, está parada neste momento. Não sabemos ao certo se por conta das manifestações ou algum outro problema. Gabriel, Estela.